João capítulo 12, versículo 44, até o final do capítulo, até os 50, tá? Vamos ler então, diz a palavra do Senhor. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é só de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui pedindo, em primeiro lugar, perdão de qualquer pecado que haja na nossa alma nesse momento por Jesus. E nosso desejo é ouvir, meu Deus, entender esse texto. Pedimos que esse texto se abra para nós e o nosso coração também se abra e recebamos a Tua palavra, cheios de fé, de obediência e para a nossa edificação, para a Tua glória. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, nós estamos hoje, pela graça do nosso Deus, completando mais um capítulo do Evangelho de João, né? E esse trecho aqui que nós acabamos de ler é um trecho de transição, né? Onde está se encerrando o discurso, aliás, o ministério público do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do capítulo 13 vai se iniciar o ministério, vamos dizer assim, já finalzinho ali, onde ele vai ficar com os discípulos, ou seja, um ministério ainda privado, né? Onde estará encerrando ali, mas apenas com os discípulos de Cristo. É interessante nós observarmos aqui, volte um pouquinho aos seus olhos, no versículo, diz aqui a palavra de Deus, 36, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus disse isso, né? E aí diz o texto, estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. Esse ocultar-se deles aqui, então, é o final do ministério público de Jesus. Então, retirando-se, ocultou-se deles. Então, a partir daqui, ele não vai mais proclamar, não vai mais falar ali para aquelas pessoas de forma pública a palavra de Deus. Ele ocultou-se deles. No entanto, meus irmãos, no início aqui do capítulo 13, nós temos essas palavras assim. Vamos ler o primeiro versículo. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos começar a estudar o capítulo 13. No primeiro versículo diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o dia posto no coração de Judas, tá bom, até aqui, até o primeiro versículo. Então, é interessante que aqui, ele sabendo já que já era chegada a sua hora, e ele amou os seus até o fim. Veja que há uma divisão na Bíblia entre o geral, a quem ele pregava, e os seus, né? Ainda voltando para alguns versículos anteriores, no versículo 37 desse capítulo 12, diz assim: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Temos aqui então um povo incrédulo, e nós vimos semana passada que aqui se refere especialmente aos judeus, né? Viram tantos sinais, tinham as promessas do Antigo Testamento, mas não creram. Não adiantou para eles, né? Todos aqueles milagres que eles viram, todas as promessas que eles conheciam, as antigas promessas do Antigo Testamento, não adiantou nada. Eles não creram no Senhor Jesus Cristo. Aqui se encerrou o ministério para essas pessoas, mas o ministério para os seus permaneceu, né?
Então também iria se encerrar, mas ainda continuou para eles, porque nós vemos aqui que o texto diz que ele os amou até o fim, ou seja, Jesus cuidou deles. Então, meus irmãos, a que se refere esse trecho aqui que nós estamos estudando nesse momento, que nós vamos estudar nesse momento, que começa com o versículo 44. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Esse é o texto de transição, portanto. Né? Então está acabando o capítulo 12, que é que se encerra aqui o ministério público de Jesus, e no capítulo 13 está se iniciando o último ministério privado, digamos assim, de Cristo, o último discurso dele. Então essa transição do ministério público para o ministério privado, e aqui nós temos esse trecho, que é o último clamor de Jesus, digamos assim. Vocês observam que diz o versículo 44, Jesus clamou. Então são as últimas palavras públicas de Jesus, né? Então se insere ali, meus irmãos, apesar de que está aqui, mas eu creio que é possível nós dizermos assim, que se insere exatamente naqueles momentos anteriores, onde Jesus depois se oculta, depois ele não vai ter mais contato com aquelas pessoas, mas aqui é o finalmente, são as últimas palavras que ele vai dar a essas pessoas, meus irmãos. Então nós temos aqui as últimas palavras do ministério público de Jesus, assim como nós temos também do capítulo 13 ao capítulo 16, as últimas palavras do ministério privado de Jesus, né? Então, a gente sabe que Jesus, na verdade, tinha esses dois ministérios o tempo todo. Então, ele pregava para a grande multidão, mas ensinava e tinha mais contato e tinha mais cuidado com os 12. Inclusive Judas, que estava até aqui entre esses 12. Semana que vem nós vamos observar a questão do Judas, né? Mas ele sempre teve esse ministério privado. Mas aqui acaba o ministério público, com as últimas palavras do ministério público. E aí no capítulo 13 também já é o encerramento do ministério privado. Podemos dizer também assim, com as últimas palavras do ministério privado. Então são as últimas palavras de Cristo aqui. E quando nós pensamos em últimas palavras, nós pensamos em palavras importantes, palavras em que Cristo, como podemos dar até uma ilustração, talvez vocês lembrem dos tempos de criança ou de adolescência de vocês, né? Que os pais de vocês dizem assim, olha, eu vou sair. Ou até vocês hoje digam já, né, para os mais novos, né? Vou sair, olha, mas não te esquece disso. Não te esqueças disso aqui, olha. Eu estou viajando, não esqueça de pagar a luz, né? Não esqueça de fazer isso. Sempre aquela coisa assim mais fundamental, importante, aquele detalhe importante que geralmente quando as pessoas estão saindo ou viajando, alguma coisa assim, elas enfatizam algo importante. Então nós podemos dizer que aqui, esse trecho é um trecho do final do ministério público de Jesus, que Jesus está enfatizando o que ele veio pregando todo o seu ministério, desde que ele surgiu ali aos judeus, proclamando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, até agora o final. E aqui ele vai fazer um resumo, e aqui ele vai fazer uma ênfase naquilo que é importante, como que dizendo assim, olha, observem isso, vocês têm que ouvir isso é o fundamental, isso é importante, isso é a essência, vamos dizer assim, de tudo que eu tenho dito. Ao mesmo tempo, meus irmãos, em que ele, juntando esse ensino essencial, vamos dizer assim, ele vai também dar uma nova luz para o próprio ensino. Que aqui, quando se faz um resumo também, né, então se você fala muitas coisas de um assunto, quando você faz um resumo, podemos dizer que o resumo não é só um resumo, mas o resumo também é um novo ensinamento, porque você consegue dar uma visão, vamos dizer assim, total, em poucas palavras, e isso no certo sentido, esclarece melhor, né? Então, essas coisas todas que o Senhor Jesus está fazendo aqui, ele está enfatizando, ele está resumindo, ele está juntando tudo, colocando em poucas palavras, para reafirmar e para trazer, vamos dizer assim, também uma nova ênfase dentro desse resumo. E o que isso é importante para nós? É importante porque esse resumo é para nós. A essência do ministério público de Jesus é a essência do ministério público de Jesus mesmo, não somente para aquela época, mas para todas as épocas, não somente para aquele momento histórico em que Cristo esteve ali pregando,
Verbo encarnado aqui nesse mundo pregando, mas também para toda a história depois dele, depois que ele completou a sua obra através das igrejas, dos pregadores, da própria Bíblia sendo lida. Aqui está a essência, aqui está a ênfase, estão as palavras finais. Aqui ele está dizendo assim: preste atenção nisso, observem isso, notem isso, não deixem de dar atenção nisso. E com esse resumo ele está dando uma nova força a tudo que na verdade ele já vem ensinando através de todas essas exposições. Nós estamos já há alguns anos já estudando esse evangelho, e para nós também aqui nesse estudo, no caso, ele está enfatizando para nós estas verdades, meus irmãos. E a verdade aqui básica, que vai cobrir todo o ministério dele, de fato, é que ele veio de Deus, Pai. É que ele veio de Deus. Esse é o resumo, né? O resumo do resumo. Ele veio de Deus. E como isso é importante? Porque se eu ouço alguém que veio, por exemplo, vamos dizer que vem a nós alguém do governador aqui, no Conjunto Tapajós aqui, para trazer, sei lá, um benefício, né? Mas em nome do governo do Estado, ou em nome do governo federal, vem em nome do presidente da República, vem em nome de um ministro de Estado. Como isso seria importante? Ou quando um país recebe um embaixador de outro país, como isso é importante? Agora, Jesus vem de Deus. Jesus vem trazer a mensagem de Deus. Jesus é o próprio Deus. Como nós precisamos ouvir esse mensageiro, e essa é a ênfase aqui, meus irmãos. Nós podemos dividir o nosso texto, então, em 3 partes aqui que eu queria sugerir aos irmãos. A primeira parte está no versículo 44, em que ele vai enfatizar exatamente isso, né? O tema geral desse texto é: quem crê em mim, crê no Pai. Podemos dizer assim, o tema geral assim, de todo esse trecho. Mas a primeira parte, no versículo 44, ele fala exatamente dessa fé nele e no Pai. A segunda parte, do verso 45 e 46, o verso 45 e 46, ele vai falar da luz que essas pessoas experimentam, os crentes. E na última parte, que é a maior, do verso 43 ao 50, ele vai falar do outro lado, do juízo que experimentarão aqueles que não creem nele. Então, ele vem do Pai, ele é a luz, e ele traz a luz para os crentes, mas ele também acaba por trazer o juízo para aqueles que não creem nele, né? Vamos então, irmãos, ler o texto e vamos aplicando aí a nossa vida com a graça de Deus. Então acompanhe a leitura na sua Bíblia, por favor. Verso 44 diz assim: E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Aqui está, meus irmãos, a ênfase principal de todo o ministério de Jesus, aquilo que é o mais importante de todos os seus discursos, de todos os seus sinais, de todos os seus milagres, é que ele está dizendo o seguinte: eu não sou uma fraude, eu não sou um mentiroso, mas eu vim do Pai, e quem crê em mim, crê no Pai. Quem crê em mim, como ele diz aqui, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ele não está querendo dizer aqui, evidentemente, que crê nele, que ele não é nada, que ele não importa crer nele, no final das contas, porque afinal ele não é nada, né? Mas é apenas assim, de que crê nele vai crer no Pai. Mas na verdade ele está dizendo o seguinte: ao contrário, que ele é o enviado do Pai, que ele é, na verdade, o próprio Deus encarnado, e que, portanto, tanto como enviado do Pai, como sendo o próprio Deus encarnado, quando a pessoa crê nele, ela está crendo no Pai que o enviou, ela está crendo no próprio Deus, de maneira que Jesus associa, meus irmãos, a questão da seguinte forma: se você crê em mim, você crê em Deus de fato, crê no Pai de fato, crê naquele que me enviou. Veja, você crê porque você está dizendo que ele me enviou, que eu sou a revelação dele, que eu sou a palavra dele, que eu sou o próprio Deus, o Deus de Deus, podemos dizer assim, o Deus vindo de Deus, o Deus Pai enviando o Deus Filho, ele vindo em nome do Pai, trazendo a mensagem do Pai, trazendo a palavra do Pai.
crer no Pai, crer no Filho, perdão, é crer no Pai. E da mesma forma, não crer nele é não crer no Pai. E aqui, irmãos, dentro do contexto de todo o Evangelho de João, que nós já temos estudado até aqui, se reveste de grande importância de que o fato de que haviam pessoas que elas atacaram Jesus o tempo todo, que elas queriam provar o tempo todo que Jesus era mentiroso, que Jesus era uma fraude, que Jesus não tinha vindo do Pai, que Jesus não tinha vindo de Deus, mas é que ele era um mentiroso, um falso Messias, que eram quem? Exatamente os líderes religiosos, exatamente os fariseus, o povo lá do Sinédrio, as autoridades religiosas do povo de Israel, aquelas pessoas, observe bem, que coisa importante nós meditarmos aqui, nesse aspecto, aquelas pessoas que se diziam crentes em Deus, se diziam defensoras de Deus, se diziam promotoras da verdade de Deus, intérpretes da lei de Moisés. Você lembra, por exemplo, no capítulo 9, quando ele diz, nós cremos em Moisés, esse homem, nós nem sabemos de onde ele é, mas nós cremos em Moisés. Ou seja, essas pessoas diziam assim, nós somos de Deus, nós cremos em Deus, mas nós não cremos em Jesus. Aí Jesus está dizendo o seguinte aqui, é impossível a pessoa ser de Deus, é impossível a pessoa acreditar em Deus de fato, e servir a Deus de fato, se ela não crê em Jesus. Irmãos, essa é a grande questão da história. A grande questão é que há muitas pessoas, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que nega a existência de Deus, absolutamente, né? Que diz assim, quer dizer assim, que nega de fato a existência de Deus, que diz assim, olha, Deus não existe, isso não é verdade, não existe Deus. Não, a maioria das pessoas vão manifestar uma crença em Deus, vão falar de Deus, vão até dizer assim que tem um certo respeito por Deus, mas especialmente os religiosos, esses vão dizer com mais força que acreditam em Deus, que confiam nele, que são dele, que proclamam vamos dizer assim, a verdade a respeito dele. Mas aí Jesus vai colocar a seguinte questão: isso só é verdade se a pessoa crê em Jesus, se a pessoa de fato confia no Senhor Jesus Cristo. Veja o que o texto diz aqui no versículo 44: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Isso aqui está ligado então à questão de você crer em Deus. Você só crê em Deus quando você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você crê em Deus. Mas se você não crê em Jesus, você não crê em Deus. O teste, então, para a minha fé em Deus é a fé em Jesus. Por quê? Porque Jesus, essa é a resposta. Por quê? Porque Jesus é o enviado de Deus. Veja que ele diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Eu só posso dizer que creio em Deus e que honro a Deus se eu acredito naquele que ele enviou para a salvação, naquele que ele enviou para trazer a verdade dele. Se esse que foi enviado não for objeto de minha fé, de minha confiança, eu posso dizer que creio em Deus, eu posso dizer que honro a Deus, mas é mentira. O grande teste para a obediência, a fé em Deus é: você crê em Jesus? Agora, meus irmãos, talvez nós digamos assim: pastor, isso não é importante para nós. Todos nós somos cristãos reformados. Todos nós acreditamos na Bíblia, acreditamos em Jesus. Portanto, isso aqui não é tão importante para nós. Não, meus irmãos, é importante para nós. Porque a questão é não simplesmente dizer que nós conhecemos a Deus, não simplesmente dizer que nós conhecemos a Deus porque nós cremos em Jesus. Para nós, cristãos reformados, cristãos evangélicos, a questão é: você crê mesmo? Você crê de fato em Jesus? Jesus passou o tempo todo chamando as pessoas para a fé nele,
O Evangelho de João inteiro é um chamado para a fé em Jesus. Tanto que João encerra o seu Evangelho dizendo: estes sinais estão escritos para que vocês creiam, saibam que Ele é o Filho de Deus, creiam nele e tenham vida eterna. Cremos de fato em Jesus. Esse texto se reveste para nós, também para nós aqui, como um teste para a nossa confissão de que nós somos de Deus e de que nós confiamos nele e de que nós o amamos e de que nós o honramos. A fé de fato em nossa alma, a fé de verdade nesse Senhor Jesus Cristo. Essa é a pergunta que se levanta para nós, meus irmãos. Então, para nós também, isso é importante, né? Agora vamos continuar e observe que aqui Jesus, ele vai falar da consequência dessa fé nele. Como ele é o enviado do Pai, e aquele que crê nele vai ter uma consequência na sua vida imediatamente. E essa consequência vai mostrar que aquela fé é verdadeira. E é por isso que quando eu acabei de dizer aqui que para nós cristãos reformados isso é importante, porque a questão é se nós cremos realmente em Jesus, essa fé, ela vai operar, irmãos, uma verdade na nossa alma. A fé verdadeira, ela vai fazer isso. A primeira coisa que ela vai fazer, e que é evidência de que realmente nós a temos, é o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Porque observe que Jesus Cristo diz no versículo 45, acompanhe comigo, por favor, diz assim, eu vou ler o 44 e 45 para nós pegarmos bem aí o contexto. No 44 diz assim: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Aqui está, ele diz: quem crê, crê no que me enviou. E aí ele diz: quem me vê, vê aquele que me enviou. Que vê é esse? É o ver da fé. Quem olha para Jesus, quem enxerga Jesus, e quando olha para Jesus, vê em Jesus mais do que um homem comum e normal, mas vê nele o enviado, vê nele aquele que trouxe a mensagem do Evangelho, aquele que é o Messias prometido por todo o Antigo Testamento. Essa pessoa, quando vê Jesus dessa forma, e esse ver dessa forma é o ver da fé, né? Imediatamente ela vê o próprio Deus pela fé. Aliás, olha a sua Bíblia aí no capítulo 14, por favor, e no versículo 8, vamos ler aí, por favor, acompanhe comigo, capítulo 14, versículo 8, que está escrito assim na palavra do Senhor. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Que pedido fabuloso, que pedido importante. Filipe está certíssimo. Filipe, ele está pedindo a maior bênção de todas, que é: eu quero conhecer a Deus, eu quero saber como Deus é, eu quero conhecê-lo. Só que ele tinha esquecido de um detalhe. Já estava lá o conhecimento de Deus na frente dele. Vou ler o 8 e o 9 juntos, vamos ler de novo, diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí no versículo 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Observe, irmãos, Jesus trouxe a palavra do Pai, Jesus trouxe as obras do Pai. Jesus é o verbo, é a palavra de Deus, e Jesus operou os milagres de Deus, que confirmam a palavra que ele trouxe de Deus. Portanto, o que Jesus quer dizer? Que aquele que acredita, que ouve a palavra de Jesus, aquele que acredita nos sinais de Jesus, que percebe os sinais, lembra que nós explicamos aqui já tantas vezes, né? Que sinais quer dizer verdade sobre Jesus. Por exemplo, quando ele multiplicou pães e peixes e alimentou as pessoas, quer dizer o quê? Que ele é o pão da vida. Quando ele curou o cego, quer dizer que ele é o quê? A luz do mundo. Quando ele ressuscitou Lázaro, quer dizer o quê? Que ele é a ressurreição e a vida.
Então, esses sinais, as palavras e os sinais estão trazendo a mensagem de Deus, estão trazendo a verdade de Deus, estão trazendo o conhecimento de Deus. Portanto, quem vê Jesus, quem crê nele, quem recebe a sua palavra, quem acredita nos seus sinais, conhece o próprio Deus que está se revelando na sua palavra dele, que está se revelando nos sinais que Jesus Cristo operou. A fé, meus irmãos, ela imediatamente produz a fé verdadeira. Quando a pessoa olha para Jesus, a pessoa acredita na verdade sobre o que Jesus está trazendo, ela conhece Deus. A fé traz conhecimento de Deus. Agora observe então que Jesus, eu já voltei aqui para o capítulo 12, Jesus, eu vou ler o 45 e o 46 agora. No 45 ele diz, o texto que nós acabamos de ler: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E ele diz assim agora, observe: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele é a luz, para que aquele que crê nele não ande mais nas trevas. Que luz é essa? Qual é essa luz? Será que é essa luz aqui que nós enxergamos? Não, é a luz no sentido espiritual. É a luz no sentido do, exatamente, irmãos, do conhecimento de Deus. Nós precisamos dessa luz. Essa é a luz mais importante. Essa é a luz que a Bíblia se refere como a mais fundamental, no sentido espiritual. É a luz do conhecimento de Deus, é saber quem Deus é, porque o pecado é trevas. O pecado está lá, por exemplo, no capítulo 3, quando João diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Eles se afastaram da luz por causa dos seus pecados, por causa das suas obras mais. Eles esconderam deliberadamente, eles não querem saber da verdade de Deus, proclamadas por Jesus. Aí estão as trevas do pecado. As trevas do pecado é desconhecimento de Deus, que traz desconhecimento da própria gravidade do pecado, que faz os homens, porque eles não conhecem a Deus, porque eles não querem saber de Deus, não quero saber dele, e eles não ouvem a palavra, e eles não conhecem a gravidade do pecado, eles querem esconder o pecado. Mas a luz não. Na luz eu conheço a Deus, eu conheço espiritualmente, eu tenho visão espiritual. Na luz eu conheço o meu pecado. Na luz também, como todo o Evangelho de João vai mostrar, eu conheço aquele que é a salvação do pecado, que é o bom pastor que veio dar vida para nos libertar dos nossos pecados, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é o Redentor. Então, quando eu olho para Jesus, eu conheço tudo isso. Quando eu olho para Jesus, eu sei que Ele é a minha única salvação. Quando eu olho para Jesus, eu sei que é a minha esperança, esse Deus que é santíssimo, e eu que sou grande pecador, e que não vou mais ficar tentando esconder os meus pecados, muito ao contrário, Jesus já levou os meus pecados. Lembra de João Batista? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus já tirou os meus pecados, e agora eu posso, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, Ele vai dizer ainda lá no capítulo 14, eu posso me aproximar de Deus, em gratidão posso amar a esse Deus, e posso viver para a sua glória, e fico esperando a vinda do reino de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que Jesus vai voltar. Ele diz lá no capítulo 14, eu vou, mas eu vou voltar, e vocês vão estar comigo para sempre. No capítulo 17 ele diz, ele orou para que os que crescem nele estivessem com ele, para verem a sua glória, a glória que ele tem com o Pai antes da fundação do mundo. E tudo isso é luz, é conhecimento de Deus, é conhecimento espiritual, e leva a pessoa a viver neste mundo não para o mundo, e não para a glória deste mundo, mas para a glória de Deus. Eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos, para que nós lembremos do texto da semana passada, que define uma fé insuficiente, uma fé que não é plena ou não é verdadeira, ou até podemos dizer uma falsa fé, manifesta pelos principais aqui de Jerusalém. Vocês lembram? Leiam comigo o versículo 42. No versículo 42 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulsos da sinagoga.
Tinha muita gente lá, dos principais, das autoridades, que realmente olhava assim e diziam, não, mas Jesus é mesmo o Messias. Jesus, ele cumpre mesmo as promessas do Antigo Testamento. Mas nós não podemos confessar. Por que não podemos confessar? Porque se nós confessarmos, nós vamos ser expulsos da sinagoga. Nós vamos perder os nossos cargos, nós vamos perder nossos cargos de autoridade, nós vamos perder os nossos privilégios, nós vamos perder tudo que o mundo tem nos dado. Então, apesar de nós crermos, mas nós não vamos falar para não perder os privilégios deste mundo. E João me explica isso no versículo 43, ele diz assim, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, isso aqui é a fé, que não é a fé realmente salvífica. É apenas uma fé, podemos dizer assim, intelectual. Mas é uma fé que não vai, que ela não manifesta duas coisas. Ela não confessa e ela não vive de tal maneira que pode perder tudo. Porque o principal não são as coisas, o principal não são os benefícios do mundo, o principal para elas não é a glória e o apoio e o aplauso dos homens, mas o principal é a glória de Deus. A falsa fé, ela se manifesta assim, ela não se manifesta na verdade, ela se esconde. A falsa fé, ela não vai, meus irmãos, até o ponto de perder alguma coisa por causa de Jesus. Não, eu não vou perder isso por causa de Jesus. Mas a verdadeira fé é aquela que ama a glória de Deus, ao contrário da falsa, que ama a glória dos homens mais do que a glória de Deus. A verdadeira fé levará a amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Aqui está a prova se nós somos mesmo crentes. Se nós somos mesmo crentes. Na nossa vida, meus irmãos, não somente na vida dessas pessoas aqui, não, mas na vida de todos nós. Nós podemos observar se nós realmente cremos em Deus, se nós realmente conhecemos a Deus, é porque nós cremos em Jesus. É porque nós conhecemos a Deus em Jesus, vê o Pai. Mas isso só é verdade, irmãos, se nós vivemos na luz. Se nós temos conhecimento de tudo isso que eu já lhes relatei há poucos momentos agora na nossa mensagem, e se eu amo a Deus, isso se manifesta exatamente que eu amo tanto a Deus na prática do dia a dia, se manifesta no fato de que eu vivo não para a glória dos homens, mas para a glória de Deus. Em gratidão, porque eu já fui salvo, porque eu já fui redimido, porque eu amo ao Senhor agora mais do que tudo. Essa é a evidência da fé verdadeira. Agora tem o outro lado, meus irmãos. Existem aqueles que não creem. Existem aqueles que têm toda a palavra, têm todo o conhecimento, no sentido de que eles ouvem, no sentido de que eles têm contato, mas eles não creem. O que acontecerá com essas pessoas? É isso que Jesus vai falar. Veja que ele está aqui fazendo o resumo, né, de tudo o que ele já fez, e na verdade é um resumo mesmo, mas ao mesmo tempo que é um resumo, sendo um resumo, nos dá mais o conhecimento de toda essa mensagem, né, juntando tudo. Vamos ler a partir do versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aqui, Jesus fala daqueles que não creem. Fala daqueles que, apesar de terem visto os milagres de Jesus, não creem. Jesus diz, eu não vou julgá-los. Eu não julgo, porque eu não vim julgar. Eu vim salvar. Por que Jesus se encarnou? Por que Jesus, ele foi cheio do Espírito, sem medida? Por que Jesus viveu uma vida santíssima, sem pecado neste mundo? Por que ele pregou e ensinou? Por que ele fez milagres extraordinários? Por que ele reuniu os discípulos ali no último discurso, como nós vamos ler a partir do versículo capítulo 13, semana que vem? Por que ele disse essas últimas palavras aqui para o público? Por que ele foi crucificado na cruz? Por que ele foi sepultado e ele ressuscitou dentre os mortos? Por que ele passou 40 dias ensinando os discípulos ainda ali nos últimos momentos? Por que ele finalmente subiu ao Pai? Por quê? Qual era o objetivo de Jesus?
que ele veio fazer, irmãos? O que ele veio fazer aqui nesse mundo cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de morte, de dor? Ele veio salvar. Salvar. E ele está dizendo aqui: eu não julgo, porque eu não vim para julgar. Eu não vim para julgar. Eu vim para salvar. A vinda de Jesus até aqui não foi para julgar, foi para salvar. Eu posso ilustrar da seguinte maneira: vamos supor que tem uma pessoa doente em uma casa, gravemente doente, e ela chame a emergência. Alguém chama a emergência, chama o médico para vir acudi-la, para vir salvá-la. E aí vem uma ambulância e vem com o médico. E o que esse médico veio fazer naquela casa? Veio salvar. Ele não veio matar. Ele veio salvar. Mas ele bate na porta para salvar. Aí a pessoa olha, abre a porta, alguém da casa, e fecha a porta. É isso que as pessoas fazem, irmãos, muitas vezes com Jesus. É isso que as pessoas fizeram aqui. Ele veio salvar, mas as pessoas rejeitam, não creem. Vamos ler o versículo 47 de novo. Ele diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas quem me rejeita, ele diz no versículo 48, a mim, e quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Jesus, ele veio salvar. Mas a grande questão, meus irmãos, é que as pessoas não creem na palavra. As pessoas não recebem o Salvador. As pessoas rejeitam o Salvador. Ele veio salvar, ele não veio condenar. Ele veio ao mundo para salvar. E cada vez que o Evangelho é pregado, e aqui, se estamos pregando o Evangelho conforme a palavra, isso está acontecendo aqui. A palavra está sendo pregada para salvar. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Para quê? Para que as pessoas sejam salvas. Para que as pessoas creiam. Para que as pessoas ouçam as boas novas que é o Evangelho e sejam salvas. Mas se elas não creem, a palavra própria que elas rejeitam vai julgá-las no último dia. Por quê, irmãos? Que sentido? Porque aquelas palavras que elas ouviram de Deus, a palavra de Deus, e elas negaram, testemunhará contra elas no dia do juízo. Vocês ouviram, foi testificado, e foi dito a vocês: a única esperança está em Cristo, e fora dele não há salvação. Mas vocês não ouviram. A palavra vem para salvar, mas quando ela é rejeitada, ela também traz condenação no dia do juízo, porque as pessoas rejeitaram a palavra da salvação. E essa palavra, então, será para o juízo delas, naquele grande dia, porque elas rejeitaram essa palavra no dia em que elas ouviram. A palavra foi rejeitada. E a palavra, no caso delas, como foi desprezada, trará para elas a condenação, testificará contra elas, porque elas rejeitaram a única salvação que há em Cristo Jesus. É como no caso do médico que eu disse aos irmãos. Quando se fecha a porta para ele, se condena, se mata, se rejeita a esperança. Quando se fecha a porta do coração para a palavra de Deus, para a palavra de Cristo, está se rejeitando a salvação. E a própria palavra está condenando ela, porque ela está dizendo: olha, não tem esperança fora de Cristo. E a palavra vai testificar contra ela no dia do juízo: olha, você teve a oportunidade de ouvir, você rejeitou, você desprezou a palavra. E aí, meus irmãos, no versículo 49 está escrito assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Por que a palavra de Jesus é tão importante? Por que a palavra dele é tão significativa e tão importante, e dependendo de como eu rejeito, de como eu, melhor dizendo, reajo a ela, eu serei salvo ou condenado? Por quê? Porque não é palavra de um homem,
É isso que ele está dizendo aqui no versículo 49, porque é palavra do Pai que o enviou, porque é um mandamento de Deus, porque não é uma palavra de um pastor, simplesmente, de um padre, de um filósofo, de um líder político. Não, meus irmãos. A palavra vinda de Deus Pai. Quem vê a Ele, vê o Pai. Ele trouxe a palavra do Pai, Ele trouxe as obras do Pai. É verdade de Deus, testificada por Deus, confirmada pelo próprio Deus, anunciada, enviada pelo próprio Deus. Por isso que ela é tão importante, por isso que não dá ouvidos a ela é condenar a si mesmo. E ela testificará no último dia contra essa pessoa que ouviu e que rejeitou, porque é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. E Jesus enfatiza muito mais essa verdade, mostrando que ele tem consciência disso, de que é a palavra de Deus, e é por isso que ele só anuncia a palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo 50. Ele diz assim: e sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Ele tem consciência de que a palavra somente de Deus é a palavra de vida eterna, é a palavra que traz o conhecimento da salvação, é a palavra que traz o conhecimento da vida eterna e que, na medida que a pessoa crê, produz a vida eterna na vida desta pessoa. Por isso que ele fala como o Pai tem dito a ele para falar. Ele nunca fala outra coisa. Ele nunca diz outra palavra. Jesus nunca pregou a mensagem de um filósofo, a mensagem de um homem, a mensagem de um teórico humano. Jesus nunca trouxe uma palavra. Jesus é a própria palavra de um homem, mas Jesus é a própria palavra. Ele é o verbo encarnado, e tudo que saía da sua boca é a palavra do próprio Deus. E ele sabia que essa é a palavra da vida eterna, por isso que ele só fala a palavra para que as pessoas ouçam e sejam salvos. Então, que coisa séria rejeitar a palavra de Deus. Que coisa séria é rejeitar a palavra da vida eterna. Que coisa solene está aqui diante de nós, meus irmãos, porque a Bíblia está dizendo: eis o juízo vindouro. E nesse juízo vindouro será trazido à memória a maneira como hoje eu ouço a palavra e eu reajo à palavra de Deus. Se eu reajo com fé ou se eu reajo com incredulidade. Jesus, resumindo todo o trecho, que resume todo o ministério de Jesus e toda a pregação de Jesus no final das contas, né? Jesus diz: você só crê em Deus se você crê em mim. Ou nas palavras dele: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que crê, vê o Pai em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aquele que crê tem conhecimento de Deus. Aquele que crê tem a luz verdadeira, espiritual. Aquele que crê ama a glória de Deus e não a glória dos homens, exatamente porque tem esta luz. Aquele que crê é herdeiro da vida eterna e vive para a glória de Deus, vive para a eternidade, para o reino vindouro e não para essa vida. Mas aquele que não crê, apesar de que foi pregada a ele a palavra da salvação, apesar de que ele teve essa oportunidade, apesar de que Cristo veio para a salvação e não para a condenação, mas porque ele não crê, porque ele rejeita, porque ele despreza a palavra da verdade, essa própria palavra o condenará, porque ele rejeitou a ela e testificará contra ele no dia do juízo. Aqui está, meus irmãos, o resumo do ministério de Jesus é: eu trouxe a palavra, e concluindo, essa palavra vai ter dois efeitos. Uns vão crer e vão ser salvos e vão ter luz. Uns não vão crer, vão permanecer incrédulos e vão desprezar. Estarão condenando a si mesmos na sua incredulidade. Que coisa séria, não é? O que está acontecendo conosco hoje à noite? É isso que o texto traz para nós, meus irmãos. Eu queria encerrar com mais algumas lições aqui, gerais, para a nossa meditação. A primeira lição nessa noite, meus irmãos, que eu gostaria de trazer para os irmãos é que somente os que creem em Jesus creem em Deus. Essa é a lição, na verdade,
que percorre todo o texto, né? Jesus vem de Deus. Você só pode dizer que acredita em Deus e que realmente é de Deus se você crê em Jesus. Nós não podemos, meus irmãos, separar isso, mas isso é uma verdade fundamental. Eu só conheço a Deus quando eu conheço Jesus. Eu só creio em Deus quando eu creio em Jesus. Ninguém pode dizer que crê em Deus e que ama a Deus e que honra a Deus e que serve a Deus se não crê em Jesus. Segunda verdade, meus irmãos, vivamos na luz de Jesus pela fé. Esse texto está dizendo para nós, olha, creia em Jesus. Porque quando você crê em Jesus, você finalmente tem o conhecimento mais importante de todos, que é o conhecimento de Deus. E você vive na luz. E você, então, percebe toda a realidade espiritual de Deus, dos seus pecados, de Cristo Salvador, da necessidade da conversão e da única esperança em Cristo, e de que então a partir daí você vive para a glória de Deus e não para a glória dos homens, você vive para o reino eterno em gratidão ao Senhor. Creia, porque só em Jesus existe luz, só em Jesus existe a salvação verdadeira. Creia em Jesus. E viva então nessa luz bendita, nessa luz que é a luz de Deus, a única luz que é o próprio Jesus Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, e tem a ver com isso que eu acabei de falar, mas é preciso enfatizar: Cristo é o Salvador. Cristo é o Salvador. Observem que ele veio para salvar. Observem que ele diz aqui, irmãos, vamos ler de novo o versículo 47: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Irmãos, ele veio salvar. Irmãos, ele traz a palavra de vida eterna. Veja o que ele diz no versículo 50, ele diz assim: e sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me ensinou. Seu mandamento é a vida eterna, é a vida eterna. Ele é o Salvador e ele trouxe palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, que ninguém aqui despreze isso, nunca despreze a verdade que, olha, Jesus é o Salvador da sua alma. Jesus trouxe vida eterna. Creia nele. Ele é o único Salvador, ele é o único que traz vida eterna. E se você já creu, e como nós presumimos, né, que todos aqui somos crentes em Cristo Jesus, mas isso também serve para nós, que nós nos aproximemos cada vez mais dele, que nós o conheçamos cada vez mais, a glória da salvação que ele trouxe, a vida eterna que está na sua palavra, que nós busquemos a ele em oração, meditando na palavra, aproveitando as exposições bíblicas, clamando, orando, para conhecermos mais e mais esse Cristo Salvador e essa palavra bendita de vida eterna, que quanto mais nós fizermos isso, meus irmãos, mais nós vamos viver para a glória dele e não para a glória deste mundo. Entender que isso é a verdadeira vida, é viver em honra e glória ao seu santo nome. E em último lugar, meus irmãos, uma última lição aqui que eu quero lhes deixar hoje à noite, essa é muito solene. Você tem ouvido a palavra de Deus. Se nós temos exposto as Escrituras nesse domingo, nos domingos continuamente, proclamando, irmãos, a palavra de vida eterna, falando de Jesus, e você tem ouvido que Jesus é o Salvador, e Ele veio para salvar, e nós estamos pregando aqui, anunciando: venham pecadores e creiam nele, dizendo que a boa notícia, ide por todo mundo, pregai a boa notícia, pregai o Evangelho. Mas é preciso dizer que se alguém rejeitar, se alguém não crer, apesar de que a palavra foi pregada, apesar de que foi pregada para que as pessoas creiam e sejam salvas, mas na medida que elas rejeitam, essa palavra também as condenará e as testificará contra elas no dia do juízo. Então, ouça a palavra e não rejeite, não despreze, não deixe de crer, não faça ouvidos surdos, mas ouvidos crentes, atentos
a palavra do Senhor Jesus Cristo. O juízo virá. E o juízo trará condenação àqueles que ouviram e não creram. Deus nos livre disso. Mas que todos nessa noite creiam no Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, que nós podemos mais uma noite ouvir, Senhor, a sua palavra, meditar nela, refletir sobre os seus santos ensinos, Senhor Jesus. E o nosso pedido nesta hora, nesta noite, é que pela sua graça, todos nós aqui possamos aproveitar este resumo do ensino de Cristo no Evangelho de João, essa mensagem fundamental de que Jesus veio do Pai e de que Ele é o conhecimento de Deus, o Salvador, o Redentor, para que, se alguém não for crente, que creia nele. E os crentes, nós crentes, possamos nos fortalecer nesta fé e sermos ainda mais gratos e vivermos esta semana que está começando e toda a nossa vida, não para a glória dos homens, mas para a glória do Senhor. E nos guarde, meu Deus, guarde a todos de rejeitarmos a Tua palavra para juízo e condenação. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém.